Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus está neste versículo refutando, rejeitando uma proposta que foi feita pelo inimigo. Sabemos que Jesus, após ser batizado no Rio Jordão por João Batista, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E durante este período de tentação, Jesus ele recebeu propostas. Entre elas, está escrito no versículo 8, que o inimigo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Gostaríamos de falar acerca da adoração ao Senhor. O que é adorar o Senhor? Para tanto, gostaríamos de fazer algumas considerações iniciais acerca da adoração. Adorar é diferente de louvar. Louvamos a Deus pelo que Ele faz. Adoramos a Deus não somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Há um hino que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Ele é adorado não somente por aquilo que faz, mas pelo que Ele é. Deus é Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele, o poder é dele, a autoridade é dele. A nossa adoração deve ser voltada somente a Ele. Só Ele deve ser adorado. E isso nós podemos ver no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A adoração é somente a Ele. Ele está dizendo: a minha glória a outrem não darei. A glória é para Ele. A adoração somente a Ele. E isso nós podemos ver que não pode haver coração dividido quanto à adoração. Ou se adora a Deus, ou se adora a Mamon. Isso nós vemos em Mateus capítulo 6, no versículo 24. Veja o que está escrito: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. O nosso coração não pode estar dividido quanto à adoração. Devemos estar bem convictos que a nossa adoração deve ter apenas um direcionamento, deve ser direcionada a Deus. Não podemos, de maneira alguma, adorar a anjos. A Bíblia ensina que os anjos são nossos conservos. Eles também adoram a Deus, porque os anjos são criaturas de Deus e, portanto, eles adoram ao Senhor. Veja o que diz em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, traz uma informação muito importante quanto à missão dos anjos. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos foram criados por Deus.
E, portanto, eles adoram, assim como nós adoramos, eles também adoram a Deus. E eles foram criados, e a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Veja o que diz no livro do Apocalipse, capítulo 22, no versículo 9. Apocalipse, capítulo 22, versículo 9. Veja o que diz. O anjo está aqui falando com João. João está recebendo revelações e no final do livro do Apocalipse, aqui no versículo 9, no capítulo 22, o anjo diz assim para João. Vamos ler o versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, veja o que o anjo disse a João. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, não podemos de maneira alguma adorar a anjos. Isso é heresia. Isso não está na palavra de Deus. Na palavra de Deus tem, de forma bem clara e objetiva, a quem devemos adorar. Somente a Deus. E quando falamos Deus, estamos nos referindo a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estamos fazendo menção da Trindade. O que é a Trindade bíblica? Deus é um que subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas este é um outro assunto para um outro momento. Adoramos somente a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Adoramos a Deus porque Ele é santo. Ele é santo e por isso deve ser adorado. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 6, quando Isaías recebe uma chamada específica do Senhor, no capítulo 6, ele narra esse momento, faz menção da morte de Uzias, para marcar o dia que mudou a sua história. E Isaías diz assim, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a glória de Deus encheu toda a terra, e aqui Isaías está dizendo que ele é santo, que os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Porque como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. O Senhor é santo. E devemos adorar a Deus porque Ele é santo. Ele é o padrão de santidade. Adoramos a Deus porque Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Ele é maravilhoso. E quanto à sua misericórdia, certa vez Jeremias disse, no momento de aflição, de angústia, ele se recorda da misericórdia do Senhor. E ele diz: disto me recordarei, e por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade.
Adoramos a Deus porque Ele é misericordioso, porque Ele é santo. Adoramos a Deus porque Ele é o dono da vida. Ele é quem dá a vida a todos. Não podemos esquecer que Ele é quem nos dá a respiração a cada dia. Se Deus tirar a mão, o homem não suporta viver sem respirar. E é Ele que nos dá a respiração e todas as coisas. Vamos ver isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Veja o que diz a palavra do Senhor. 17, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, meus irmãos, Ele deve ser adorado, porque só Ele é o doador, só Ele é o dono da vida. Só Ele é quem dá a vida e tira a vida. Ele deve ser adorado, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que livra aqueles que o adoram. Adoremos a Deus, pois Ele é digno de toda a adoração. Jesus diz em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, no versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade.